Que a graça do nosso Deus esteja em nossos corações abundantemente. Estamos concluindo o programa dos 10 dias de jejum e oração. Entretanto, é importante a gente compreender que a nossa fé ela deve estar alicerçada continuamente, diariamente, através do nosso estudo da Bíblia, das nossas orações, do jejum, do testemunho. Não podemos depender de alguns programas esporádicos que existem aí ao longo do ano, né? Esse programa ele veio com uma temática aí sobre o tempo do fim. E é importante que a gente entenda que estamos vivendo no tempo do fim. Por mais que alguns escarnecedores tenham se levantado, inclusive em nosso meio, dizendo que Cristo não volta logo, que as coisas sempre foram assim, como diz o apóstolo Pedro, é bom que entendamos o que a profecia da Bíblia diz. Primeiro, estamos vivendo no período da última igreja. Apocalipse fala de 7 igrejas. Estamos no último período, no período que chama de Laodiceia. É a última igreja. Estamos também no último selo. O 6º selo foi aberto e ele só encerra com a volta de Jesus, conforme o livro do Apocalipse. Além disso, também estamos na 6ª trombeta. A última será o início do milênio. Outro ponto que não devemos também deixar de ver é que Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, ali estão os sinais que Jesus falou. E esses sinais, embora eles tenham se repetido ao longo da história, mas veja que há uma intensificação nos dias atuais. A cada dia que passa, esses sinais eles vão se intensificando. E o outro ponto é que, conforme Daniel, no capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, estamos aí na última parte da estátua, que é os pés. Vivemos aí, de fato, o que a Bíblia chama de o tempo do fim, o tempo próximo da volta de Jesus. Outro ponto a destacar nesse estudo que fizemos aí ao longo desses dias é a importância da oração. No Grande Conflito tem um texto muito forte que fala que Satanás sabe que todos aqueles que negligenciarem a oração e o estudo da Bíblia serão derrotados por ele. É uma junção das duas coisas. Não se pode negligenciar, não pare de orar. Tessalonicenses diz, orai sem cessar. Então não devemos deixar de orar por nada. E eu sei que muitas pessoas têm as suas formas de orar. E a maioria agora fala que ora andando, ora caminhando, ora deitado, ora lavando roupa, ora fazendo compra. Muito bom. Continue assim. É uma vida de oração, mas escute. Se você não tem o seu momento de oração secreta, como diz Mateus no capítulo 6, quando Jesus fala, tu quando fordes orar, vai para o teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Então veja só, a base da tua vida de oração, a base da tua vida espiritual é o teu momento a sós com Deus. Não negligencie isso por nada nesse mundo. Todos os dias, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e o que você precisa vai ser acrescentado. Então, não negligencie. É tempo de orar. Lá no Getsêmani, Jesus chamou os discípulos para orarem com ele e eles recusaram e todos caíram, todos perderam a fé, todos abandonaram Jesus. Por quê? Porque negligenciaram aquele momento de oração em que Jesus os convidou a orar. Amigos, eu não tenho dúvida que Jesus está te chamando para orar. Eu não tenho dúvida que Jesus está te chamando para que você
Intensifique a sua vida de oração para que você passe mais tempo com Deus. Assim como Ele chamou os discípulos, Ele também está te chamando e pode ter certeza disso. Outro ponto, entenda, oração não é reza. Tem gente que repete as mesmas coisas. Querido Deus, obrigado pela noite, obrigado por esse alimento, obrigado, tudo tem um obrigado, mas escuta, não fique repetindo. Uma oração repetida mostra que é um cristão morto, porque é uma oração morta. A oração é abrir o coração a Deus. O que você tem no coração, você fala para Deus com toda reverência, com todo respeito, entendendo que você está diante do grande Deus, do grande eu sou. Evite também ficar só pedindo. O nosso mundo é um mundo capitalista, de compra, de consumo, de venda. Então, as nossas orações estão bem diferentes das orações daquele povo da Bíblia, daquele povo antigo. Vejam como que foi a oração de Ana, como que foram as orações de Davi nos Salmos, a oração de Daniel, estão totalmente diferentes das nossas orações. Às vezes só pedimos, pedimos e pedimos. Deus é um pai, é um amigo, não apenas um doador de coisas. Claro que devemos levar a Ele as nossas necessidades, todas elas, devemos depender dEle, mas as nossas orações não devem se resumir a petições. Outro ponto também, esquece o formalismo, aquelas orações formais. Não, na oração modelo que Jesus nos ensinou, Ele inicia falando Pai. Então veja só, esquece a formalidade. Os fariseus oravam cheio de formalidade e Jesus destruiu aquele tipo de oração, nos dando um modelo para orarmos uma oração viva, uma oração de amor. Lembrando sempre-se disso, que orar é abrir o coração a Deus. Outro ponto, amados, é que estamos vivendo um momento de grande crise. Crise em todos os aspectos, mas a crise que mais deve nos preocupar é a crise espiritual. Estamos diante dela. Mas veja só, nesse momento só há uma solução para nós. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque o Senhor, busque a sua face, busque o seu amor. Jeremias 29:12-13 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Você está vendo? É hora de invocar, de buscar, de orar a Deus. E ele conclui dizendo: buscar-me-ei e me acharei. Quando me buscarde de todo o vosso coração, de todo o teu coração, toda a intensidade, toda a tua força, toda a tua alma, devemos buscar o Senhor, embora as forças estão poucas para isso, mas busque. Outra coisa importante é que a gente percebe que as pessoas estão buscando muito o refúgio no humano. Muita gente está confiando em pastores. Tudo gira em torno de pastores. Há uma dependência de alguns programas que já vêm montados. Há uma dependência de se alicerçar no que vem de instituição. Amigos, veja o que a Bíblia diz, Salmo 146:3. Não confieis em príncipes, nem nos filhos do homem, em quem não há salvação. Pastor é importante numa igreja? Sim, mas na tua vida espiritual, você tem que depender não do homem, mas de Deus. Não espere coisas de homens, mas de Deus. Um dia estaremos diante do grande Deus, ou salvos ou perdidos, vamos estar diante dele. E nessa hora iremos entender que ele é o único que pode nos salvar, porque o ser humano é falho. Salmo 121:2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro, nesse momento de crise, vem do Senhor. Não se esqueça disso. A urgência da oração.
os nossos problemas. Apocalipse 3:16 ao 18 descreve os nossos problemas, o nosso problema como igreja. Assim, porque és morno, como diz, rico sou, e de nada tenho falta, não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Essa é a nossa situação. Então, primeiro, a mornidão, porque tu és morno, Deus está falando isso. Segundo, tu dizes, rico sou, autossuficiência, eu não dependo de ninguém, eu sou rico. Terceiro, de nada tenho falta, o conformismo. Está conformado com o mundo atual, achando maravilhoso essas coisas que o mundo está oferecendo. Terceiro, tu és um miserável, um pobre, pobreza espiritual. Nunca tivemos tanta riqueza espiritual, mas nunca os cristãos foram tão pobres. Quinto, cego, não está vendo, os olhos estão vendados, não consegue ver a realidade dos fatos e a situação em que estamos vivendo. E sexto, a nudez espiritual. Confiados estamos nas nossas próprias obras e não entendendo que é Ele, é nas obras dele que devemos confiar. Estamos vestidos com as nossas próprias vestes, não com as vestes da justiça de Cristo. E qual a solução? Joel 2, 12, 13 em diante diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irá, e grande é benignidade. Primeiro ponto, convertei-vos é humilhação. Como que eu devo me humilhar a Deus? Aqui fala de todo o coração. Então é integridade, não é só uma parte. Deus tem que ser o centro da tua vida. E as disciplinas espirituais com jejum, com choro, com pranto. Então, como falamos no início, não pare de orar, não pare de ler a Bíblia. Faça jejum. O jejum, ele enfraquece a carne, fortalece o espírito. O jejum é um dos pontos principais para aqueles que têm fraqueza, para aqueles que querem abandonar pecado. Então, e o quinto ponto é Joel 1,14, convocai uma reunião solene. Individualmente eu tenho que buscar, mas também a igreja, o todo, o coletivo. E entendendo o que no verso 15 diz, que o dia do Senhor está perto. Quer dizer, estamos aí diante da eminente volta de Jesus. E para quando eu devo fazer essas coisas? Quando é amanhã? Foi ontem? Alguns querem fazer amanhã, estão sempre adiando. E outros fizeram no passado e pensam que isso é o suficiente. Não, aqui está falando, ainda assim, agora mesmo. Quer dizer, hoje, o tempo é hoje. No segundo dia, vimos aí sobre o Evangelho Eterno e a oração. A Bíblia diz que e vi outro anjo voando, tendo um Evangelho Eterno. Esse Evangelho Eterno tem que ser pregado. Esse Evangelho Eterno, ele tem que ser vivido. Hoje ele tem que ser pregado, tem que ser vivido hoje por aqueles que conhecem. Por quê? Estamos vivendo uma era de grande apostasia. O apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses 2 e 3, fala que Jesus não iria voltar enquanto não viesse primeiro a apostasia. E essa apostasia veio, amados. 2 Pedro 2,1 fala de heresias destruidoras. Então cuidado, não saia da plataforma da verdade. Se alicerce na Bíblia, se alicerce no espírito de profecia e em uma vida de oração. Não fique ouvindo boatos. Nunca vi tantas pessoas seguindo heresias como eu estou vendo agora. Nunca foi assim. Então estamos numa era perigosa. Pare. Pode assistir vídeos na internet? Pode, mas cuidado. Aprenda a filtrar. Seja um crente bereano. Os crentes de Bereia, eles ouviam a pregação de Paulo e dos demais
líderes, mas eles analisavam se de fato era assim. Então veja, não confie no que falam por aí, tanta coisa boba e muitas pessoas crendo. Terceiro ponto, a missão de Deus é a oração. Temos uma verdade presente, Deus tem uma verdade na Bíblia, só que em cada momento da história houve uma verdade presente, houve uma verdade para os antediluvianos, para o pessoal de Sodoma, houve uma verdade para o povo do deserto, houve uma verdade para a igreja primitiva, houve uma verdade em todos os tempos, no período da Reforma, mas estamos diante de uma verdade presente que é específica para hoje, entendendo que Mateus 24:33 fala que o tempo é breve. Quando vocês vê esses acontecimentos, saber que eles estão próximos às portas, ou seja, os sinais, os acontecimentos nos alertam que estamos no tempo final. Então, temos uma mensagem para o tempo do fim. Que mensagem é essa? Apocalipse 14, de 6 em diante, é a mensagem da verdade presente. As 3 mensagens angélicas. Mateus 24:14 diz que este evangelho vai ser pregado ao todo mundo, então virá o fim. Deus está chamando, conclamando todos, jovens, idosos, crianças, adolescentes, para juntos erguerem a bandeira ensanguentada de Emanuel com a verdade presente, uma geração missionária. João 20, verso 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito. Temos que clamar a Jesus para que sopre sobre nós o seu Espírito, para sermos uma geração missionária, porque não adianta, amados, eu sair para pregar se não tiver a unção do Espírito. Sem o Espírito, a carne é morta. Sem o Espírito, não há vida. Então precisamos do poder do Espírito. E entenda, a única razão pela qual Deus levantou esta igreja foi para proclamar a mensagem da verdade presente. Apocalipse 14, 6 em diante. No 5º dia, a obediência e a oração. Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Há uma necessidade de sermos fiéis. Em meio a tanta infidelidade, Deus está chamando, Deus está falando que o povo dele é aquele que obedece a Deus, mas não um quadro legalista, mas um povo que obedece, que tem a fé, que tem amor por Jesus. É hora de abandonarmos todo o pecado. 1 João 3,9 fala, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então entenda, não pratique o pecado. O pecado na vida do cristão é como se fosse um erro. Não é porque ele quis, não é proposital. É como se fosse um acidente. O pecado na vida do justo é como Paulo falou, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Quer dizer, o cristão ele peca, sim, mas quando peca, ele cai de joelhos, arrependido. Meu Deus, eu não queria fazer isso. Eu queria fazer o bem, mas eu fiz o mal. Me perdoa. E cuidado, há uma heresia chamada de perfeccionismo. A Bíblia é muito clara, nós teremos a natureza pecaminosa eliminada num abrir e piscar de olhos. Quando Jesus vir, teremos o corpo glorificado, o corpo de Adão antes da queda, só na volta de Jesus. Até lá, somos pecadores, não adianta, muitos estão fazendo isso, muitos estão seguindo isso, uma loucura. Veja o que 1 João 1, de 8 a 10 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E ele conclui, se confessarmos o nosso pecado, então
O perfeccionista vai se perder caso não entenda e não se arrependa e não abandone essa heresia, porque ao entender que eu tenho pecado, vem a necessidade de confessar. Agora, se eu acho que eu não tenho pecado, eu não tenho a necessidade de confessar porque eu me acho santo, muito puro, e não é bem isso. Então, há uma necessidade de fidelidade equilibrada. O outro ponto do sexto dia é o juízo. O juízo já está ocorrendo, está próximo, um dia próximo, talvez o meu dia de passar adiante do trono de Deus esteja chegando e o seu também, porque conforme Daniel, no capítulo 8, 14, fala que depois de 2.300 anos, o santuário seria purificado, quer dizer, o dia da expiação global. O dia da expiação era o dia do juízo, mas que juízo? 1 Pedro 4,17 fala que chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Então entenda, primeiro começa conosco. Pedro deixa claro isso. Então o juízo começa pela igreja. Quando Jesus vir, o juízo já aconteceu. Que juízo? De todos aqueles que dizem que são cristãos. No livro de Joel, o dia do Senhor, então 5 vezes essa palavra se repete. Isso se refere ao juízo. E nesse juízo é muito claro, aqueles que não abandonarem o pecado, que confiarem em si próprio, se perderão. Mas no juízo, aqueles que buscam a Deus serão salvos. E eu gosto daquele texto de Atos que diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse invocar é com todo o coração, é com toda a intensidade. O sétimo dia, eu falo das 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem está em Apocalipse 14, versos 6 e 7, que fala que o anjo estava voando, pregando para todo o povo, nação e língua, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Eu vou destacar aqui alguns pontos. O temer a Deus é obediência. Salomão falou: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, esse é o dever de todo homem. Então o temer tem a ver com obediência. Segundo, dar-lhe glória no corpo. E eu vou ler um texto aqui que está no livro Testemunho para a Igreja, volume 6, que diz o seguinte: nossos hábitos no comer e no beber mostram se somos do mundo ou se estamos entre aqueles a quem o Senhor, com sua poderosa cunha da verdade, separou do mundo. Meu amigo, não vai ser salvo aqueles que se banqueteiam como um mundano, bebedice, glutonaria. O cérebro vai ficar entorpecido ao ponto de não ouvir a voz do Espírito Santo. A segunda mensagem é: caiu a grande Babilônia e virou morada de demônios. Essa mensagem é séria. Babilônia é um sistema dos últimos dias, um sistema religioso que diz que serve a Deus. Cuidado, você não pode estar nesse sistema. E a última mensagem das 3 é: não adorai a besta, porque serão lançados no fogo. Uma mensagem muito forte, uma das mais fortes da Bíblia. No 8º dia, fala sobre a queda da Babilônia. A Babilônia é um sistema caído. Não se trata aqui do catolicismo, porque desde que surgiu o catolicismo, que se distanciou de Deus, da sua palavra, esse sistema já caiu. A Babilônia aqui é a união dos 3 espíritos, semelhante a rãs, que é a besta do mar, que é o catolicismo, a besta da terra, que é o protestantismo evangélico, e o dragão, que entra aí o espiritismo e todas as religiões pagãs, budismo, islamismo, hinduísmo. Então, isso forma a Babilônia. O conceito deles é o mesmo. E esse sistema caiu. E a ordem de Deus, em Apocalipse 18,4, é: sai dela, povo meu. Então, amados, aqui é bom que a gente se entenda
que Deus está chamando. Não importa em qual religião você esteja, se você entende que não está servindo a Deus com interesse de coração, se o Espírito Santo está te inquietando, alguma coisa você sabe que está errada nesse sistema que você se encontra. Então, ouça a voz que vem do céu. Sai dela, povo meu. Amados, mais vale a pena você servir a Deus do que aos homens. Mais vale a pena você amar a Deus de todo o coração do que o que alguma coisa te proporciona. Por quê? Aqui diz, não participe dos pecados de Babilônia. Para quê? Para que você não participe das pragas e se perca. No 9º dia, fala sobre a marca da besta. A marca da besta será a grande separação. Um grupo vai estar adorando o cordeiro e o outro grupo vai estar adorando a besta. Alguns pensam que isso será fácil e já tem planos para isso. Mas entenda, é algo difícil. No livro Eventos Finais, na página 172, diz o seguinte: é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20, dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja, está preparado para finalizar sua história terrestre. Achar-se-ão tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Amigos, esse texto é muito forte. Quer dizer, se nenhum em 20 estão preparados, dá menos de 5%. Aquela multidão que vão para as igrejas vão se achar como um pecador comum quando essa marca da besta sair. Então, a mensagem é urgente, é hora de se preparar. E o último dia, o remanescente. Entenda uma coisa, igreja é o povo de Deus. A Bíblia diz, Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, a igreja é o lugar onde Deus está. E não adianta reunir no nome dele fazendo coisas erradas. Quantas vezes o templo do passado ficou em trevas, a glória de Deus se retirou. Talvez em nossos cultos, onde o humano é glorificado, Deus não está lá. Aqui não fala de instituição, aqui está falando de povo. A palavra igreja, na língua grega, é eclésia, reunião. Que tipo de reunião? Reunião onde Deus está presente. Então veja, cuidado, entenda isso. Muitos se perderão confiando em instituição. Não entenderam a verdade, que igreja é povo. E no livro de Romanos 9, 27, Paulo citando Isaías 10, 22, ele diz: ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o restante, o remanescente, é que será salvo. Isso é muito sério. Apenas o remanescente. Não importa a quantidade. Quem é o remanescente? São aqueles que não se encontram no sistema babilônico. Eu gosto daquele texto de Jesus quando ele disse: aí vem o príncipe desse mundo, mas ele nada tem em mim. Você pode dizer isso também. Você pode falar que o príncipe desse mundo está por aí, mas que ele nada tem em você. Se você pode falar isso, você é um que faz parte do remanescente. O remanescente é aqueles que amam a Jesus de todo o coração, de toda a força, e que não tem prazer no pecado, por mais que peque, mas o pecado para ele é doloroso, não prazeroso. Esse é o remanescente. O remanescente é aquele que está pregando as mensagens ao mundo. O remanescente não está acomodado
no ar-condicionado, simplesmente ouvindo sermões ou pregando para irmãos. O remanescente são aqueles que estão aí saindo como Jesus saía, seguindo o exemplo dele, levando o evangelho aos pequeninos, aos sofredores espalhados por esse mundo. Amados, que o Senhor abençoe a você, a todos nós, para que essas mensagens elas causem de fato um impacto na nossa vida, uma transformação, que não seja mais um evento, mais uma programação, mas que seja uma mudança para uma nova vida em Cristo. Ó Deus, Pai Santo, o momento é solene. Meu Deus, o teu dia se aproxima. O juízo está diante de nós. Ó Senhor, coloca em nós um desejo ardente de te buscar, em espírito e em verdade. Como a corça, Senhor, anseia por água, que também venhamos ansiar por ti, em nome de Jesus.